Boa noite a todos. Que a paz que Jesus um dia nos desejou esteja hoje e sempre tocando nossos corações. A nossa prosa sobre caridade, a máxima do Espiritismo, né? A gente já ouviu tanto. Vamos ver uma abordagem inspirada pela minha mãe querida, que era professora, e me inspirou nessa palestra sobre esse tema tão gratificante. Amor e caridade são coisas iguais ou diferentes? Se fossem iguais, não tinha um centro espírita chamado Centro Espírita, Amor e Caridade. São coisas distintas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Amor é sentimento, caridade é ação prática. A palavra caridade ela vem do latim caritas. Tanto é que é até um nome próprio, né, usado no Brasil, caritas. E amor, afeto, estima, deriva de caros, querido, amado, valioso. Vem do grego ágape, divino amor incondicional. Então a caridade, ela deriva de um amor sem nenhum tipo de condicionantes. Às vezes o amor é egoísta, às vezes o amor impõe condições a nós. E o amor da caridade, ele é incondicional, diferente do amor da paixão, do amor da amizade. Vocês lembram? Estou vendo que aqui tem gente de muitos janeiros, igual eu. Tinha uma propaganda do Tostines, da bolacha Tostines, né? Vende mais porque é fresquinha, ou é fresquinha porque vende mais? A gente tem que, olha só, amar, ter esse sentimento puro para praticar a caridade, ou o contrário, pratiquemos a caridade para nos incentivar a ser mais amorosos. E esse dilema, será que o que a gente vai chegar até no final? A 886 do Livro dos Espíritos, eu sempre coloco nos meus temas, né, a pesquisa do Livro dos Espíritos, para tentar seguir uma fidelidade. A caridade, segundo Jesus, é o famoso BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, sermos caridosos, com certeza, é praticar o bem. E o próprio Livro dos Espíritos fala que praticar o bem não é só a ausência do mal, porque a inércia também é ruim, é fazer acontecer. Então, exige esforço, dedicação, esmero. A benevolência para todos, a gente lembra de bem. E às vezes a gente tem um pouco de dúvida. O que é o bem? O que é o mal? Em certas situações no cotidiano, a gente tem dúvida se a gente está fazendo o bem para o outro ou não, tomando uma atitude às vezes mais dura, mais áspera. Vamos lá no Livro dos Espíritos. Tem uma questão que Kardec pergunta. Qual a diferença do bem e do mal? Resposta simples da espiritualidade. Vide Jesus. Só faço bem, só desejo o bem, né? Só faço o bem, aquilo que você quer o bem, aquilo que você gostaria que fizesse com você, ou o contrário, né? Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Então, isso é o caminho do bem. Então, a benevolência para com todos, primeiro, é fazer, praticar. É diferente de sentir. Sentir, você às vezes sente piedade, às vezes se emociona com uma situação, mas não faz, não pratica. E a indulgência para as imperfeições alheias? Nós somos imperfeitos, né? Nós, da doutrina, temos uma compreensão muito tranquila sobre isso. Nas nossas dificuldades, estamos aqui para evoluir, e obviamente se estamos aqui para melhorar, para crescer, significa que ainda somos imperfeitos. Se eu sou, significa que o outro é. E o outro vai pisar no meu pé. Com certeza vai. E a indulgência, uma situação para refletir sobre a indulgência é: ainda bem que quem pisa no meu pé é o outro. Não sou eu que estou pisando no pé do outro. Graças a Deus. Então, reconhecer que nós temos dificuldades
reconhecer que outros têm dificuldade e dessa forma a gente torna-se caridoso. E o P do perdão? Perguntaram para o Chico, né? Chico, para você é fácil perdoar? Eu falei, eu não perdoo ninguém. Mas como assim? Eu não me sinto ofendido. Quando alguém pisa no meu pé, eu vou ter a escolha, o livre-arbítrio de me ofender ou não. Se eu escolhi não me sentir ofendido, a pessoa não me ofendeu, tá tudo certo, acabou. Acabou. Mas geralmente, pela nossa imperfeição, a gente se ofende. A gente não leva de boa. Quando a gente é ofendido, só nos resta o remédio do perdão. A gente complicou nossa vida, então a gente vai ter que se perdoar. E perdão é desligar, não é isso? Eu perdoei aquela pessoa, foi no dia 14 de janeiro de 1985, ele estava de calça jeans, camisa vermelha, boné azul, eu perdoei, já esqueci isso, nem lembro mais disso. Aquilo está no coração do cara, não sai. Ele está sempre sentindo inúmeras vezes, ou seja, o ressentimento. Ele fica tomando aquela má água, ele não se desliga daquele episódio. Ele fica tomando aquela má água, então fica magoado. Então ele tem dificuldade de perdoar. Qual que é o melhor? Não se sentir ofendido. A gente consegue a maioria das vezes? Não, é difícil. Aconteceu? Vamos perdoar. E a caridade, por que caridade? O perdão das ofensas é uma caridade, segundo o Livro dos Espíritos. Porque primeiro é a maior caridade que a gente pode fazer conosco mesmo. Senão a gente vai andar com o coração pesado, coração peludo. Segundo, a gente perdoando, a gente está contribuindo para o outro. E terceiro, a fraternidade universal. A gente querer viver entre irmãos. Querer desejar que todos, né, vamos ser... olhar a cada um. O que é a fraternidade? Olhar a cada um como irmão. O que é isso? Olhar cada um como um espírito. Não como uma pessoa encarnada. Você reconhecer no outro, aquela pessoa, um espírito. Espírito não tem gênero. Espírito não tem idade. Espírito não tem se é rico ou se é pobre. Espírito é espírito. É o outro. Esse é o princípio da fraternidade. E perdoar, então, passa a ser uma grande caridade. Para conosco mesmo, para com o próximo e para com todos. Comentário do Kardec. O amor e a caridade são complemento da lei da justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível. E desejaríamos que nos fosse feito. Amai-vos uns aos outros, como os irmãos. Puro Cristo. A máxima do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Tem uma frase do Chico que ele fala que se ele tivesse lido que só no Espiritismo que teria salvação, ele não teria seguido a doutrina espírita. Uma frase do Chico. Dentro da caridade está a salvação. Se a espiritualidade, isso é o capítulo 15 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, se tivesse falado, por exemplo, e está lá no capítulo 15, fora da igreja nossa salvação. Então significa que a gente entra numa igreja, se batiza e está tudo certo, estamos salvos. A gente sabe que a doutrina espírita não é bem assim, essa facilidade. Aqui é suor, aqui é esforço, aqui é dedicação. Na época, se vendia muito, desde Kardec, e até hoje a gente ainda vê. Se tivesse colocado, não a frase fora da caridade, mas fora da verdade, não há salvação. Olha a confusão que poderia ter sido. A verdade de quem? A verdade em que época? A verdade baseada em que princípios? Que confusão que o pessoal fez aí com o cristianismo ao longo dos anos, guerras. Então, seria uma grande confusão.
fora da ciência nossa salvação, nossos amigos materialistas, que acreditam que só a ciência resolve tudo, esquecem do coração. Já imaginaram nós, um materialista analisando Jesus na sua passagem na Terra? Que bobagem aquele sujeito! Ele poderia, na profissão de carpinteiro, ter construído vários móveis, deixado um legado para a humanidade, ficou perdendo tempo aí falando de perdão, de amor. É os olhos do materialismo. Quando a gente traz para o coração, quando a gente traz a ciência apenas como uma de mãos dadas conosco e não como o resultado de tudo, o fim de tudo, a finalidade da existência terrena, então não tem sentido nenhum. E se tivesse colocado fora do amor na salvação? Ainda assim daria confusão. Porque tem o amor egoísta, como eu falei no significado da palavra caridade. A família se dava muito bem, 4 irmãos, criados juntos, casaram-se, tiveram filhos, a família criou, veio a herança e aquela confusão toda. Mas cadê o amor? Porque não era o amor puro, incondicional, verdadeiro. É só um sentimento diferente que vem lá que a gente colocou, da paixão, da amizade. É diferente. Então, o capítulo 15, para quem é de Votuporanga, que foi nos casamentos do Padre Silvio, o Padre Silvio cantava no casamento a oração lá de Paulo aos Coríntios, né, que falava da máxima da caridade. E no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda muito forte, mas muito forte, que só fora da caridade não há salvação. É se colocar na prática. É claro que é consolador nós da doutrina entendermos o princípio da reencarnação, a pluralidade da existência, a comunicação dos espíritos, mas o que fará a nossa evolução, o que nos tornará melhores como pessoas, como espíritos, será a caridade, a prática da caridade, que é a prática do amor. Vou fazer uma brincadeira aqui. Vocês lembram do tesoura, papel e pedra? Minha brincadeira é: o que é material, o que é caridade, o que é amor. Eu vou ajudar vocês no raciocínio. Por exemplo, um médico atendendo no consultório. Se ele cobra consulta, é material, normal. Ele precisa disso para sua sobrevivência terrena. Né? Ele precisa de roupa, precisa de se vestir, precisa de comer, ele precisa disso para sua vida terrena, normal. Então, o médico atendendo no consultório é uma situação material, como nós convivemos aí normalmente na nossa existência terrena. Um médico no consultório, atendendo, cobrando normalmente, quando ele se preocupa com o paciente como um ser humano, quando ele leva em consideração as outras situações diferentes da técnica da doença, do diagnóstico, da medicina. Que a gente fala em humanização, ele se esforça, ele tem tolerância, ele tem paciência com a situação, ele passa a praticar a caridade, ele faz o amor na prática, ele se esforça diferente. E para chegar no amor, no médico atendendo no consultório? Um exemplo é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele fazia de tudo para os pacientes. A pessoa não tinha dinheiro para pagar o remédio, podia pegar na farmácia, tanto é que ele foi uma pessoa que sempre teve muitas dificuldades financeiras. Só para a gente fazer esse raciocínio rápido, que no material é fácil, é o que a gente faz. A caridade envolve esforço, e para chegar no amor, nesse amor puro, é muito difícil. Mas é o princípio da evolução. Estamos aqui para isso.
Outro exemplo, cuidar de uma pessoa acamada. Você pode ser um enfermeiro, profissionalmente você vai cuidar daquela pessoa. Você, mesmo tendo dúvidas de que aquele paciente entende ou não o que está falando, se você senta ao lado do leito, lê histórias edificantes dessa pessoa, se ela gostava de um assunto, você pratica amor. Então, você se esforçando é caridade. E amor, num caso desse, seria aqueles casos que a gente ouviu falar de familiares que se dedicam totalmente a outro familiar para cuidar numa situação tão difícil, né, num momento tão vulnerável de algumas pessoas. Vou dar outro exemplo. Uma dívida material. A pessoa te deve um dinheirinho. Pode ficar só na materialidade. A pessoa vem, você fala assim, você humilha o outro pela te dever, você cobra as condições financeiras de juros e tal. Mas você pode se esforçar, porque se ela te deve, é que alguma coisa vocês tiveram troca. Você pode se esforçar para ter um relacionamento caridoso, aonde você conforta essa pessoa, incentiva ela a trabalhar, ajuda ela no parcelamento da dívida. Isso é cotidiano, isso é nosso. A gente pode ficar na materialidade, a gente pode seguir para a caridade e quem sabe chegar numa situação amorosa. Percebe como é longe às vezes o caminho? Mas é de esforço. Só queria ressaltar que é bem diferente quando a gente fala caridade moral, caridade material. Aqui eu estou dando exemplos de um processo evolutivo. Caridade moral é aquela que, por exemplo, um abraço, ouvir o outro, ser amigo numa hora difícil. A caridade moral, que não custa nada para ninguém. Tem a caridade material, que é aquela que a pessoa está com frio, você dá seu agasalho, você doar gêneros alimentícios. Caridade material, você doa geralmente o que você tem em excesso. Aliás, o limite de doar é só o que você tem. Você só doa o que você tem. Eu tenho 3 agasalhos, doei um, fiquei com 2. Na caridade moral, você pode doar até o que você não tem. Você não tem muita paciência, mas você consegue doar a paciência quando você vê uma pessoa em dificuldade no momento mais que você. Então a caridade é esforço. Você consegue doar até o que você não tem. Por isso que a gente vem nas casas espíritas. E está lá outro exemplo, trabalhador de uma entidade. Ele pode ser um funcionário, CLT, registrado na casa, igual a gente tem lá no Bezerra, receber do mês, faz as suas obrigações normais. Mesmo trabalhando numa casa espírita. Ele pode ser caridoso e pode até, dentro da casa, um dia chegar num princípio de amor. E esses são vários exemplos. Porque a caridade é sempre fazer acontecer. Rapidamente. Uma frase do Chico, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. É aquele sentimento do dever cumprido, aquela satisfação consigo mesmo que não tem preço. Rapidamente, material. Na vida material, todos nós temos as mesmas necessidades. De comida, abrigo, vestimento e renda. Eu pus de renda, tipo assim, uns trabalham, outros não têm condição de trabalhar, mas ela tem a necessidade para sobreviver, mesmo dependente de outros. Na caridade material, a gente pode julgar quem recebe a nossa ajuda. Geralmente a gente julga. Você dá 100zão e fala, esse cara vai tomar coisa errada. Esse cara não vai usar o dinheiro errado. Porque geralmente na nossa vida a gente é juiz, promotor, delegado, a gente é tudo. A gente é doutor em julgar, a gente é PhD em julgamento, especialista em julgamento. A gente, na parte material, a gente se orgulha de fazer. Então, se a gente orgulha, a gente tem que combater. A gente achar que a gente é melhor que o outro. A gente se orgulha em fazer. A gente acaba cobrando, humilhando,
A gente tem segundas intenções, a gente faz porque quer ir no céu, a gente faz porque acha que as pessoas vão olhar a gente e falar que nós somos bonzinhos. Isso que é segunda intenção. A gente não faz por nós, a gente não faz de coração, a gente faz com segundas intenções. Na parte da caridade, no meio, primeiro, é uma opção ou escolha. Eu escolho, eu opto fazer. A partir de um esforço, de muita boa vontade, num espírito de retribuição. O universo me dá roupas, me deu alimentos, me deu familiares. Eu tenho que retribuir isso, eu tenho esse sentimento em mim. É a prática de viver o Evangelho de Cristo aplicando em ações diárias e levando o bem ao próximo. Seja quem for, eu não tenho segundas intenções. Se o cara é palmeirense, ele tanto faz se ele vai ajudar o corintiano. Se a pessoa é espírita, ele não liga se quem ele está assistindo é de outra religião. Na caridade moral e espiritual, a gente só se julga. Isso é muito importante. A gente não julga o outro. Quando a gente vem fazer sopa no centro, a gente vem fazer para nós. Reflitam bastante sobre isso. A gente está fazendo. Vocês acham que aquelas colheradas de sopa vai mudar a vida do outro? De verdade? A gente está fazendo por nós, na nossa evolução, na melhoria profunda que a gente sente, da centelha divina que temos em nós, para ter um mundo melhor e nós, como parte do mundo, sermos melhores. Já falei que a gente pode doar até o que nós não temos. E o amor, que é os sentimentos de dever cumprido, de tranquilidade, de paz, segurança, estabilidade, admiração, desejo de cuidar, parcerias, elogiar, escolha pelo bem, nos causa sentimentos positivos de felicidade, gratidão, conforto, contentamento, empatia. Tem uma história do Chico. O Chico ia comprar hortifruti ali, tomate, perto da casa dele. E ele ia onde ficava o lugar dos tomates, era perto do caixa da mocinha que ficava lá. E o Chico escolhia os tomates mais feios. Não estou falando tomate estragado, não. Estou falando tomate feio. Só feio. Dá para fazer a salada, dá para fazer o molho. E a mocinha foi se incomodando. Um dia, 2 dias, 3 dias. Um dia ela não aguentou. Né? Ela falou, seu Chico, o senhor desculpa eu falar, né? Na hora de pagar, o senhor sempre escolhe os tomates mais feios, por quê? Aí o Chico falou, mas quem que vai escolhê-los? Olha que história de amor. Olha que história de amor. A história não é sobre tomate. A história é sobre o próximo, que ele nem sabia quem era. A história é sobre pureza. É ter empatia, se colocar verdadeiramente no lugar do outro. A empatia, a maioria das vezes, a gente se coloca no lugar do outro julgando. Ah, esse cara tinha que se esforçar mais. Esse cara tinha que estudar mais. A gente tem essa dificuldade. A gente se coloca no lugar do outro, sempre julgando essa pessoa. E dessa forma a gente perde a capacidade de amar. Aquela sensação de contentamento, conforto conosco mesmo, que aonde a gente não precisa ser reconhecido, ninguém tem que passar a mão na nossa cabeça, ninguém tem que nos elogiar por fazer o que é certo. Nós devemos elogiar os outros, porque o elogio é um incentivo, e o incentivo ao bem é uma caridade. Vamos praticar a caridade? Por quê? Eu coloquei algumas coisinhas que eu busquei, obviamente, na literatura espírita. Pela fraternidade universal. Eu até já comentei sobre isso. Um mundo melhor. Para termos um lugar de convivência melhor. Onde
poderemos evoluir em conjunto, né? Encarnados melhor. Para ajudar quem precisa mais do que nós nesta hora. Porque em outros momentos pode ser que a gente precise mais. E essa roda da vida, ela apronta, como diz um amigo meu, peripécias. Então, o pneu nosso vai furar. Tem hora que a gente vai precisar de ajuda, mas o pneu do outro dia vai furar também. Pelo sentimento de dever cumprido. Essa frase é do Emmanuel. É a felicidade que fizermos para o outro. O Emmanuel, eu esqueci o nome do livro, mas ele fala que como é que se mede felicidade? Como é que se mede felicidade? É pela felicidade que a gente faz pelo outro, pelos outros. É assim que se mede felicidade, segundo Emmanuel, esse sentimento. Para curar os males da alma pelo perdão. Comentei um pouquinho aqui sobre o perdão. E a pessoa que fica magoada, com dificuldade, ela tem muitas situações a superar na sua existência. Então, eu até brinco o seguinte: às vezes, quem pede perdão é um pouquinho orgulhoso. Eu já pedi perdão 3 vezes e o cara não me perdoou. O perdão é com você, não é com o cara. Uma linha de conduta é uma ideia só. Faça o bem. Trabalhe no caminho de Jesus. Aquela pessoa que você pisou na bola, que você pediu perdão um dia, naturalmente ele vai te perdoar na hora que ele te reconhecer no caminho do bem. É muito melhor do que ajoelhar aos pés dele e ficar pedindo perdão. Transforme-se, mude, faça acontecer. É muito melhor. Para retribuir talentos, habilidades, mediunidade, força física. Retribuição é caridade. Um professor, o que ele tem? Conhecimento. Como é que ele retribui? Através de distribuir o conhecimento. Não fica retido para ele de um modo egoísta. Se o Espiritismo a gente fala tanto de orgulho e egoísmo e tudo cai nas mesmas situações. Eu tenho uma história com um bombeiro. A minha tia, de 82 anos, cai em casa, quebra o fêmur. Né? Ligaram para mim, eu falei, já ligaram para o 93, aí o Bombeiros? Né? E não, então eu estou indo, mas liga para o bombeiro também, porque eu não sei se eu vou dar conta de resolver tudo aí, não sei. Então eu chego antes dos bombeiros na casa. Né? E a profissão dos bombeiros é a profissão mais reconhecida do mundo. Quer que troca? Ah, tá achando, desculpa. A profissão... O microfone sempre apanha, né? Coitado. A profissão dos bombeiros é a profissão mais reconhecida do mundo. Mais que médico, né? Então você espera o salvamento de um bombeiro, né? Você fala, tá tudo resolvido. Então chega a sirene, desce a pessoa, né? Minha tia no chão, ela tinha quebrado o fêmur. A gente não sabia ainda, mas pelas dores, pela situação. Aí chega um bombeiro com a barriga maior que a minha, olha a cena, não fala nada com a paciente, como se não tivesse ali a pessoa a ser socorrida, e fala assim, essa porta aqui, não sei não se vai passar a maca, mas nós vamos operar minha tia aqui, né? Então, é falta de caridade, a falta de amor ao próximo, né? A falta de sensibilidade, de empatia, né? Como eles têm, às vezes, a gente espera tanto retribuição de talentos, essa troca no mundo, a gente espera retribuição, e a gente às vezes se decepciona, mas não tem importância, a gente não está aqui para decepcionar com ninguém, a gente está aqui para decepcionar nós mesmos e tentarmos sermos um pouquinho melhor amanhã do que fomos hoje. Para mais sensibilidade, a gratidão e a humildade. Quanto mais formos caridosos, mais sensíveis seremos. Porque um professor meu falava que o que nos difere é o grau de sensibilidade. Por exemplo, tem pessoas que têm muita sensibilidade aos animais.
Se aquela pessoa vê alguém chutando um cachorro, para ela é o fim da picada. Não significa que ela é melhor ou pior que um outro irmão, mas significa que ela tem muito mais sensibilidade naquela causa. E tem gente que tem sensibilidade às causas ambientais, tem gente que tem. A caridade vai nos deixando mais sensíveis a todas as causas, a todas as situações terrenas. E a gente vai ficando mais humilde, porque a gente enfrenta as coisas de um modo diferente, com menos orgulho. Para nos habituar no caminho do bem, a sensação prazerosa sentida na alma. Se a gente fica muito preso à matéria, a gente perde as sensações prazerosas da alma. Fica apenas retidas as sensações da carne, da matéria. Então a gente vai se esforçando para sentir essas situações melhores e boas. E por último, para servir a Jesus, né, nosso governador da terra, e ser agradável a Deus. Se a gente quer ser agradável a Deus, basta fazer o bem para o irmão. Se todos somos filhos de Deus, se eu quero ser agradável a Deus, eu tenho que ser agradável ao meu irmão. Porque é filho de Deus também. É tão simples. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. A frase do Kardec. Egoísmo é pensar em nós mesmos. Então seria a fonte dos vícios. E vícios são condições espirituais. As virtudes são condições espirituais. De um lado está o vício, do lado está a virtude. São condições espirituais. Às vezes a gente confunde com as condições materiais. Condições espirituais são os tesouros celestes que a gente está aqui para tentar conquistá-los. Exemplos: a tolerância, a paciência, a prudência, o senso de justiça. Eu quero o direito para o outro, mas eu tenho meus deveres. São virtudes. E o papo, quando se fala em caridade, é para a gente conquistar virtudes. As virtudes são conquistadas, podem ser conquistadas através de coisas materializadas. Por exemplo, doando um agasalho para quem está com frio. Seria muita falta de empatia eu achar que eu orar com uma pessoa que está numa temperatura baixa, com frio, está tudo certo. É uma situação material, porém envolve eu participar de melhoria das minhas virtudes, que são condições espirituais diferentes, porque nós temos a nossa parte material e a nossa parte espiritual, o que é normal. A nossa luta é para que a gente ressalte as nossas partes espirituais. Não fique só preso no instinto de comer, de vestir. A gente ir mais além, dar os próximos passos. Essa frase, mordomos da vida, está no livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, de o convite para sermos mordomos da vida. O mordomo é aquele que ele se veste, que ele se alimenta, que ele está lá para servir as pessoas. Ele cuida dele, ele se ama, ele se quer bem. Só que ele está lá para servir o outro, para fazer pelo outro. E ser mordomo na vida, isso é uma inspiração muito forte dessa frase do André Luiz. Esse ser mordomo na vida, ele é muito forte se a gente refletir. A gente está sempre preocupado em servir, em servir, em servir, em servir. E que Deus abençoe hoje e sempre, e que possamos servir hoje e sempre.
Prece final posso fazer?